Graça e paz, amém. Quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre a importância de nós sermos profundos em Deus, né? Estou aqui hoje na varanda da minha casa, mudei um pouquinho o cenário, né? Então, hoje vou trocar uma ideia com vocês sobre isso, a importância de nós sermos profundos em Deus, amém? Você tem sido profundo em Deus? Tem buscado o Senhor profundamente? Tem orado em línguas profundamente? Por quê? Porque orar em línguas, se a gente orar em línguas pouco, não dá resultado. Amém? Por exemplo, você descobre oração em línguas, você descobre que orar em línguas é ótimo, é maravilhoso, mas você ora em línguas só meia hora por dia. Amém? Se você orar em línguas só meia hora por dia, não dará resultado. Por quê? Porque a gente precisa ser profundo. É igual aquelas pessoas que só oram em línguas na igreja, no culto de domingo. Aí vem unção, mover, elas oram, falam em línguas. Mas aí você não vê muita diferença dessa pessoa para uma outra pessoa que não fala em línguas muitas vezes. Por quê? Porque a oração em línguas é uma prática devocional. A oração em línguas é uma prática contínua. Todos os dias da nossa vida nós precisamos orar em línguas. Eu fui batizado com o Espírito Santo em 2014. E desde 2014, todos os dias, eu falo em línguas. Por quê? Porque eu já havia tendo contato com essa visão. Eu me converti na igreja tradicional, né? Batista tradicional, me converti, graças a Deus, irmãos, pela Batista tradicional, que me abençoou muito, né? Eu fui muito feliz lá. Mas eu ficava visitando a Assembleia, né? Eu via o mover de Deus. E eu pensava assim, gente, tem mais, eu quero mais pra mim. E a igreja não podia me dar, infelizmente. Eu saí de lá, fui para uma outra igreja, que é a igreja que eu estou hoje. Eu continuava buscando o batismo no Espírito Santo, né? E por 2 anos eu busquei. Até que comecei a ouvir o Luciano Subirá, né, um grande pregador do Evangelho no Brasil. E ali ele falava muito que orava em línguas no carro, orava em línguas nas viagens, orava em línguas 8 horas por dia. E eu ficava ali querendo isso, né? Até que enfim eu fui batizado no Espírito Santo e eu comecei a falar em línguas. E desde aquele dia, todos os dias eu falo em línguas, todos os dias eu oro em línguas. E o Senhor esses dias me incomodou, né? O Senhor me deu uma visão de ensino onde Ele me falava que era necessário ser profundo nas práticas. Eu sempre fui uma pessoa que orava assim, mediano. Eu não era aquela pessoa que orava 8, 10 horas em línguas, mas eu não era uma pessoa que orava 10 minutos. Eu sempre orava 3 horas, 4 horas. Eu sempre fui ali mediano, né? Assim. Mas o Senhor tem me incomodado em me aprofundar mais, não só na oração em línguas, mas em outras práticas, a ser mais profundo nisso. Amém? Então você que já entrou nas línguas, agora é hora de se aprofundar. Você que não ora em línguas, ora pouquinho, ora só quando vem a unção na igreja, né? Você sente o mover de Deus ali na igreja, você precisa orar mais. Você precisa se aprofundar, se aprofundar, se aprofundar, até que você comece a gastar horas. Porque aí você vai usufruir dos benefícios. Por isso que Paulo disse, dou graças a Deus que eu falo línguas mais do que todos vós. Paulo não só orava em línguas mais que uma pessoa. Paulo orava em línguas mais que todo mundo da igreja de Corinto. Né? Todo mundo junto não dava o tanto de que Paulo orava em línguas. Então Paulo está dizendo assim, eu sou muito profundo nessa prática. Eu quero que vocês também sejam profundos. E ele dava graças a Deus. Mas perceba que no contexto de 1 Coríntios 14, ele fala assim, contudo na igreja eu prefiro falar em português. Ou seja, Paulo não era sensacionalista. Paulo não ficava falando em línguas na igreja para as pessoas verem que ele era espiritual, para as pessoas verem que ele era, sabe, o cara assim, que orava em línguas bastante. Não, ele tinha na vida de oração privada dele a oração em línguas de forma contínua. O que muitos de nós não temos. Amém? Jantes, você poderia dar uma base bíblica para a gente? Você poderia dar uma base bíblica para o que você está falando, sobre ser profundo em Deus, algum exemplo? Né? Eu quero citar duas bases bíblicas para vocês. Né? Quero citar o rio de Deus em Ezequiel. Ezequiel tem a visão do rio de Deus e ali, né,
ele vai entrando dentro do rio, o anjo pega ele e vai entrando dentro do rio, ele entra, as águas estão no tornozelo, depois ele entra, as águas estão no joelho, depois ele entra, as águas estão nos lombos. Ele vai entrando até que seja impossível continuar andando, ele precisa atravessar a nado. Ele precisa deixar a terra e começar a se aprofundar nas coisas do céu, né? Então ali a gente vê que a necessidade da profundidade, porque a gente só deixa essas coisas da terra, a gente só tira os pés da terra quando a gente chega nos lugares profundos. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1, Paulo diz que para a gente pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amém? Por quê? Porque você e eu, nós somos águias. Você é uma águia, você nasceu para voar. Você nasceu para dar fruto, você nasceu para, sabe, voar fora da sua realidade. Amém? Fora da realidade que você nasceu. Você nasceu em uma família e, pelos padrões humanos, você teria tal futuro, né? Porque sua família, por exemplo, se você veio de uma família humilde, você iria ter um futuro mais humilde. Se você veio de uma família mais abastada, você teria um futuro mais abastado. Então, quando você se aprofunda no Senhor, você tira os pés dessa terra, você sai dos seus padrões familiares e você começa a andar nos padrões divinos da palavra de Deus para você. Então, no momento que você aceitou Jesus, aceitou a Cristo na sua vida, você se tornou águia. Então, agora você pode voar. Agora você pode desfrutar das realidades do Evangelho. Amém? Então, ali no rio de Deus, quando Ezequiel vai entrando dentro do rio, ele tira os pés da terra e ele fala que o rio agora só se podia atravessar a nado. Ei, é hora de começar a atravessar a nado. Tem gente que fica 10 anos só no tornozelo, 10 anos só orando meia hora em línguas por dia. Bora, vamos começar a orar 4, 5, 6, 7, 8, vamos começar a andar nado, atravessar nado. Tem gente que faz um devocional de 10 minutos a vida toda. O Espírito Santo está falando, ei, é hora de começar a aumentar, né? Isso aí, Jesus, quando estava ali no Getsemane, ele foi com os discípulos orar, e era tanto peso espiritual em Jerusalém que os discípulos não conseguiam orar. E Jesus falou, olha, vocês não conseguem vigiar comigo nem uma hora. Percebam, no meio de toda aquela batalha espiritual em Jerusalém, no meio de todo aquele peso espiritual em Jerusalém, Jesus fala para eles, vocês não conseguem ficar comigo aqui nem uma hora. Então assim, já começa no mínimo. Vou orar em línguas pelo menos 1 hora por dia, o mínimo, é o básico. É o piso, né, como dizem. Pelo menos 1 hora eu vou orar. No entendimento, vou orar em línguas também. Né? Vou ser profundo. Amém? Uma outra passagem que expressa isso é uma passagem do Antigo Testamento que está lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, que o rei Joás vai visitar Eliseu na sua casa. Eliseu já estava para morrer da sua enfermidade. E ali, Eliseu fala assim, olha, Eliseu pega as flechas do arco, abre a janela da sua casa para o leste, e dá as flechas na mão do rei, o arco, e fala assim, atire naquela janela, porque essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até os consumir. Pega essas flechas e atira. E o rei vai, não confia muito e atira só 3 vezes. E Eliseu fica indignado com o homem de Deus, porque ele não entendeu a importância da profundidade, ele não confiou no ato profético, e Eliseu fala assim com ele, você ia ferir os sírios até os consumir, mas agora você só vai ferir eles 3 vezes, porque você só atirou 3 flechas. Você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e aí você feriria eles até os consumir. Então aquele homem de Deus, aquele rei, não entendeu a importância de ser profundo. Aquele homem de Deus, aquele rei, não entendeu a importância de você ser intenso, de você crer. Por quê? Porque a nossa profundidade revela a nossa fé. A nossa profundidade em Deus revela o quanto nós cremos e o quanto nós dependemos nele. Amém? Então, a mensagem que eu tenho para vocês hoje é: comece a aumentar. Começa a aumentar a intensidade, começa a aumentar o fogo. Já viu quando você vai pôr uma panela no fogo? Se você deixa ali o fogo baixo,
vai demorar mais para aquela, por exemplo, vamos supor, mandioca. Você vai cozinhar mandioca, é dura. Você deixa ali no fogo baixo, vai demorar quanto? Feijão. Vai demorar quanto tempo você cozinhar aquela mandioca no fogo baixo? Mas aí você aumenta o fogo, amém? Se aumenta a intensidade, vai cozinhar mais rápido. Por que, irmãos, que muitos sentem que estão numa esteira espiritual? Por que muitos sentem que não estão caminhando em Deus? Porque eles não aumentam a intensidade nunca. Porque eles não aumentam a sua intensidade, eles ficam naquele mesmismo. 10 minutos de devocional, uma oração antes de dormir, e a vida espiritual não sai do lugar. Um capítulo da Bíblia, sabe, começa a dar um choque na sua alma. Esses tempos atrás eu dei um choque na minha alma. Fiz um propósito junto com a minha esposa, a gente leu a Bíblia 4 vezes no ano. Eu tinha lido a Bíblia 2 vezes na vida apenas, e eu li 4 vezes no ano. Eu dei um choque na minha alma. Minha alma precisava daquele choque, mas aquilo me ajudou. Porque eu fui profundo na palavra, eu colhi muitas revelações e muitas coisas que me edificaram naquela época. Minha mente mudou completamente. Por quê? Porque houve profundidade. Então tudo que você vai fazer para Deus, não faça pouco, seja profundo, seja radical. Porque Jesus disse assim que o reino de Deus ele é tomado à força. Somente aqueles que se esforçam se apoderam de algumas coisas no reino de Deus. Somente aqueles que se esforçam vão desfrutar de algumas coisas do reino de Deus. Por quê? Porque Jesus já proveu tudo. Jesus já deu tudo na cruz. Agora cabe a gente entrar em algo, cabe a gente fazer a nossa parte para que a gente possa desfrutar. Amém? Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Essa palavra ajuda no original é pegar em algo junto com alguém. Sunanti lambonomai, pegar em algo junto com alguém contra alguma coisa. Pegar junto com alguém contra alguma coisa. Então o Espírito Santo não só trabalha sozinho, ele precisa da nossa ajuda.